Como encontrar sentido nas atitudes dos esquerdistas? Counting or not counting gang violence? Great. Mas como explicar o silêncio deles para alguns tópicos? So hard, in fact, that the casing of that tail light comes off. He then walks away. There is a tussle with one of those officers. A moral seletiva, o discurso quase evangélico de compaixão pode até nos confundir às vezes, concorda? I would really suggest to all the healthcare organizations out there that if you have knowingly MAGA employees, that you terminate them. Encontrei uma forma muito clara de explicar isso. Fica aqui comigo até o final. Entre tantos eventos perturbadores dos últimos tempos, dois têm me chamado bastante atenção: os massacres na Nigéria e agora no Irã. Comentei rapidamente sobre este caso no vídeo sobre a Venezuela. E para quem não sabe o que está acontecendo ali, eu vou trazer aqui um contexto muito breve. Perdoem se o resumo for muito enxuto, mas eu não sou historiadora, então eu acho que vale a pena contar apenas o mínimo que entendo ser necessário para situar vocês. O que hoje conhecemos como Irã foi o centro de grandes impérios persas, um povo cuja história estava ligada a crenças politeístas associadas à natureza, ao livre-arbítrio. Como na maioria dos países do Oriente Médio, eles sofreram interferência dos Estados Unidos e do Reino Unido no início do século passado. E o motivo a gente já conhece: petróleo. Quando o primeiro-ministro persa, Mossadegh, decidiu que iria nacionalizar o petróleo, ele foi derrubado por meio dos métodos que nós já conhecemos: propaganda, suborno, etc. Em seguida, foi instaurada ali uma monarquia, o que eles chamam de Shah. No poder estava o hoje tão citado Mohammad Reza Pahlavi. Pahlavi tinha grande apoio dos Estados Unidos e, apesar de ter se tornado cada vez mais autoritário, o Irã, dentro desse período, se modernizou economicamente, concedeu amplos direitos às mulheres, ofereceu educação de qualidade às pessoas. Com o tempo, porém, a repressão e as desigualdades que se formaram ali tornaram o regime fraco. Então surgiu uma força reacionária vinda das mesquitas, dos estudantes, dos pobres urbanos. E o Ayatollah, que é a força religiosa islâmica, tornou-se então o símbolo da resistência, culminando na Revolução de 1979. E nesse momento o Shah foge do Irã e nunca mais retorna. E ali criou-se a República Islâmica do Irã, onde religião e governo uma coisa só. O problema é que o povo nem imaginava que o que estava ruim poderia ficar muito pior. Eles trocaram um regime autoritário, mas plural, por um regime teocrático brutal com leis baseadas no islamismo xiita. Os estudantes e os pobres foram dominados e gradualmente os persas foram convertidos ao Islã pelo método tradicional, do qual muitos muçulmanos se orgulham ao explicar. That the Jew and Christian was not allowed to ride on a horse when the Muslim is riding on the horse. They will have to walk. Allah, He said in the Quran about the jizya, that fight the people of the book. Allah subhanahu wa ta'ala said, it's in the Quran, fight the people of the book and those who do not believe that what Allah has made lawful as lawful and what Allah has made unlawful as lawful until they pay the jizya and feel themselves subdued. The purpose of the jizya is to make the Jew and the Christian know that they are inferior and subjugated to Islam. Okay? In the Muslim state, although the Jew and Christian is free to practice their religion, this is allowed, but they cannot display their cross, and even in the time of Umar they were not allowed to reconstruct or construct new churches. Ou pagam impostos extras de dizia para manter sua fé e ainda assim são considerados cidadãos de segunda classe com menos direitos, ou se convertem ao Islã, que é um caminho sem volta. Uma vez convertido, se houver arrependimento e tentativa de saída, a sentença é a morte. Vejam o Irã na época de Pahlavi, vejam o Irã agora. Protestos têm tomado o país desde o ano passado por conta desse desastre econômico, repressão social, e os relatos falam em mortes em massa em paredões, inclusive de crianças, como forma de conter as manifestações. A mídia não está necessariamente dedicada a este tema. E sabem aqueles milhares de jovens, a Greta Thunberg, gritando nas ruas de todo mundo, Free Palestine? Eles não estão gritando Free Irã. No to war and Free Palestine.
eles sumiram. Quer saber por quê? Dessa vez eu vou desenhar para vocês entenderem. Aliás, eu adorei este diagrama apresentado para mim por Elie Calebon, porque esse diagrama explica muita coisa, muito além do Irã. Fica aqui comigo. Presta atenção. Como vocês que acompanham o meu canal já sabem, este é o padrão da hierarquia opressor versus oprimido, a base do pensamento marxista. Numa visão realista baseada em fatos, os opressores são os ditadores socialistas, comunistas, os ditadores islâmicos, os regimes jihadistas. Aqui estão a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, IRGC, Hamas, Maduro, a família Castro, Kim Jong-un, e incluam aqui nos comentários quem mais vocês colocariam nessa categoria. Os oprimidos, obviamente, são as pessoas sujeitas a esses regimes. Os iranianos, os palestinos da faixa de Gaza, as vítimas de 7 de outubro em Israel e tantos outros escravizados no norte da África e no Oriente Médio. Os venezuelanos, os cubanos, os norte-coreanos. Parece óbvio e simples, né? Mas isso só é factível para quem vive no mundo real, conectado aos fatos, que observa com os próprios olhos, que pensa com a própria cabeça. Preciso aqui dizer que nem todos enxergam o mundo como ele realmente é. Para aqueles que já foram subvertidos pela ideologia ou programados sistematicamente para odiar o Ocidente e tudo no que ele se fundamenta, seja pelo marxismo, seja pelo islamismo, a hierarquia é bem diferente. Para eles, no topo está o opressor. E quem é o opressor? O Ocidente. Quem detém a hegemonia hoje de poder no Ocidente ainda? Estados Unidos e Israel. Estes passam a ser os opressores. E se esses são os opressores, no que esses criminosos, ditadores e comunistas se transformam dentro dessa lógica? Muito simples. Passam a ser os oprimidos. Oprimidos pelos Estados Unidos e por Israel. Difícil, né? Entender como eles podem ser tão míopes a ponto de distorcer a realidade. Por que será que não conseguem olhar para quem está realmente sendo massacrado e oprimido? Agora vocês vão enlouquecer. Olhem isso. Se isso aqui é a realidade, o que está em cima se torna o quê? Ilusão. E quem se encaixa nesta categoria de ilusão? São aqueles que, curiosamente, se dizem contra supremacistas e privilegiados. Ainda que, para se inserir nessa bolha de ilusão, o único requisito seja estar distante da realidade, do mundo real. Distante a ponto de poder se dar ao luxo de alucinar e criar sua própria realidade. Essas pessoas não conhecem os iranianos mortos pela IRGC. Não conhecem os israelenses sequestrados, esquartejados e torturados pelo Hamas. Não conhecem venezuelanos ou norte-coreanos que arriscaram a vida para fugir da fome. Nem cubanos enfileirados no paredão para serem fuzilados. Não conhecem russos cujos avós desapareceram em gulags, nem ucranianos que morreram de inanição no Holodomor. A probabilidade de alguém entrar nessa bolha de ilusão é diretamente proporcional à distância que essa pessoa tem da realidade. O Hamas não é um grupo terrorista? Nunca. Terrorista é o Estado de Israel. Grupo que assa criança no forno é o quê? Isso aí é uma mentira da Globo. É mentira da Globo? Claro. Ah, é? É. Tá bom, então. Então não teve atentado terrorista? Não é atentado. Quando o povo oprimido se defende, é uma defesa. Quem ataca e mata é Israel. Ah, é? É claro. E o Hamas não? O Hamas não. O Hamas está se defendendo. Oh. Por que você está fazendo isso? Calma aí, mano. Vai ficar no meio da Vai polícia? me agredir? Vai me xingar aqui? Vai me agredir? Claro que vou. Tá me agredindo? Me agredindo, eu tô Tira a conversando. mão de mim. Tô conversando. Terrorista é Tô você, conversando. seu bosta. Você tá apoiando o Seu pau movimento no cu. terrorista. Você que tá Vai apoiando o tomar movimento seu cu. terrorista. Terrorista não. Você tá apoiando o movimento terrorista. O Hamas é grupo terrorista ou não é? Gente, Palestina livre! Parece que essas pessoas tão felizardas por nunca terem tido contato com as atrocidades do mundo real são as únicas capazes de se conformar com essa ilusão. Aqui está o motivo de não podermos falar sobre as manifestações no Irã, porque reconhecer que a Guarda Revolucionária Islâmica é opressora quebraria essa hierarquia. Dentro dessa lógica, o IRGC só se comporta mal porque os Estados Unidos a oprimem com sanções, imperialismo e um golpe que falhou há décadas. Admitir que o IRGC mata iranianos porque é terrorista destrói essa realidade paralela. E mais, se admitirem isso, terão de romper também com a ilusão sustentada nos últimos 2 anos de que Hamas matou civis em Israel apenas por ser oprimido. A partir daí,
meu amigo, o efeito dominó é inevitável. O que dizer então sobre Houthis e Hezbollah? Essa mentira não se sustenta sozinha, entende? Ela exige que todos os envolvidos defendam essa hierarquia com unhas e dentes. E agora vem a parte mais obscura e eu diria mais cruel. Quando os verdadeiros oprimidos aqui, iranianos, venezuelanos, nigerianos, iemenitas, cubanos, denunciam seus governos como opressores, para esses lunáticos isso se torna um ruído, uma interferência estática tentando furar a bolha de ilusão. E como essa realidade incomoda, eles fazem o quê? Cancelam. A gente é da Venezuela, a gente caçou fome, a gente deixou sua família em casa, e aqui olha o que está fazendo. Eu sou venezuelano, ninguém aqui é venezuelano. Vai para os Estados Unidos. Fingem que essas pessoas não existem ou ainda as rotulam como porta-vozes do opressor, sabe? Sionista, fascista, racista, islamofóbico. Essa crueldade nada mais é do que a identidade se sobrepondo à humanidade. Não me canso de dizer, na esfera política não existe o herói contra o vilão. Existem interesses e é para esses interesses que devemos olhar o quanto esses interesses nos mantêm relativamente livres ou seguros. Nós não somos considerados por esta elite, exceto como voto em supostas democracias, entende? Porém, para os revolucionários, esses socialistas, progressistas, essa elite woke que segue a cartilha de falsa superioridade moral, da inversão de valores, essa ilusão se sobrepõe a qualquer bom senso. E eu vejo isso o tempo todo em diferentes contextos. Eu vejo isso quando uma jovem, em uma arena de debate, chama de racista e desumano um homem que questiona como centenas de jovens foram violadas sexualmente, drogadas e mortas por um grupo homogêneo de determinada região da Ásia, dentro de território britânico por tanto tempo, sem proteção, sem justiça, enquanto os criminosos circulam livremente e as vítimas acusadas de racismo por denunciarem a violência. E os criminosos? Ah não, esses são dignos de abraços e não de prisão, segundo esses lunáticos. Eu vejo isso quando uma pessoa trans chama uma cientista de nazista, desumana e transfóbica por questionar a mutilação de crianças, cirurgias irreversíveis em jovens, casos de pedofilia, abuso de bebês, comercialização de crianças e mulheres sendo violadas em seus próprios espaços. A cientista é desumana e o abusador digno de amor e direitos exclusivos. Eu vejo isso quando a vida humana perde valor, com discursos de preservação do planeta, quando uma mudança climática é transformada em crise para inviabilizar a vida de milhares com pseudo-soluções que apenas transferem o problema de um território para outro, como se nós não compartilhássemos a mesma atmosfera nesse planeta. Quem questiona é rotulado de fascista ou negacionista. A China poluidora vira ícone do desenvolvimento e o Ocidente é o opressor capitalista imperialista. Vejo isso nas altercações entre civis e o ICE em Minnesota, nos Estados Unidos, quando protestam a favor de imigrantes ilegais responsáveis por assassinatos e crimes brutais. Detalhe, que a indignação só acontece quando a ordem vem do inimigo. Quando a mesma ordem veio de quem compartilhava a ideologia, aí ó, o opressor passa a ser o mandante inimigo, a autoridade que busca deportar criminosos e tornar a comunidade mais segura. E o oprimido, para eles, é o traficante e o assassino. Chamam isso de humanidade. Justificam e até glorificam o criminoso se a vítima for um branco opressor. Por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar. E como em toda revolução, a desobediência civil é exaltada. Insurgentes viram mártires, autoridades viram vilões. Conhecemos bem isso no Brasil, não é mesmo? Bolsonaro. 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 Bolsonaro de Bolsonaro. A identidade se sobrepõe à humanidade. Ainda que o discurso seja recheado de palavras como amor, diversidade e compaixão. No one is illegal on stolen land. Observe atentamente para quem essas palavras são dirigidas. E como disse Jesus Cristo, pelos seus frutos os conhecereis. Que nunca desistamos de buscar clareza e verdade. Obrigada pela sua atenção até aqui. Vejo vocês na próxima.